Oi, pessoal! Hoje eu venho aqui trazer para vocês um conteúdo que vocês já trabalharam um pouquinho lá no Fundamental 1, que é o conteúdo de grandezas e medidas. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre comprimento e capacidade. Na prática, quando a gente fala, por exemplo, de medidas de comprimento e capacidade, é porque a gente tem que ser capaz de resolver e elaborar problemas que acontecem no nosso dia a dia, né? Coisas que acontecem no dia a dia, não só do professor, mas do aluno, das famílias, né? Trabalhar com medidas, quanto cabe aqui, quantos litros tem ali. A unidade padrão de medidas é o metro. A partir do metro, a gente adquire outras unidades de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, se a gente vai medir algo que seja menor do que o metro, eu vou utilizar os submúltiplos do metro. Observem aqui essa palavra, submúltiplos. Se eu for usar unidades maiores do que o metro, se eu for medir coisas muito distantes, cidades, enfim, eu utilizo os múltiplos do metro. Olhem aqui como escreve. Decímetro, centímetro e milímetro são submúltiplos, porque eles são menores. E decâmetro, hectômetro e quilômetro são múltiplos do metro, são unidades maiores do que ele. Vamos fazer aqui um teste. Qual é a unidade de medida que a gente utilizaria em cada situação dessa daqui? Se eu precisar medir o comprimento de uma caneta, qual a unidade de medida que seria aqui o ideal? Metro, centímetro, milímetro, decímetro, quilômetro. Obviamente que a caneta é menor do que o metro. Então, nós poderíamos utilizar centímetros, mas quem respondeu milímetro também não está errado. Eu também poderia utilizar milímetro. Só que a gente vai perceber que eu vou utilizar mais do que 10 milímetros. E um grupo de 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Então, aqui, o ideal é que coloquemos somente centímetros. Para a gente analisar a espessura de uma aliança. Espessura é esse espaçozinho aqui, ó. Ele é muito pequeno. Sendo muito pequenininho, eu também nem chego a usar 1 centímetro. Eu tenho que usar uma unidade muito menor. É como se fosse medir o tamanho de uma formiga. Então, aqui, ó, o ideal seria que a gente utilizasse milímetro. Porém, aqui, ó, nessa largura da aliança, eu até poderia usar 1 centímetro, mas milímetro também seria muito bem-vindo. Então, aqui, milímetro e centímetro vai depender da aliança. Agora, a distância real entre Ribeirão Preto e a cidade de São Paulo. Pessoal, essa distância é muito maior do que 1 metro. Então, possivelmente ou com certeza, nós utilizaremos unidades muito maiores, que nesse caso são os múltiplos. Só lembrando, os múltiplos eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Com certeza, o que passou pela cabeça de vocês agora é que a gente vai utilizar a unidade de medida quilômetro, que é a maior unidade de medida que nós temos, né? Dentro dessa escala aí do metro. No nosso próximo slide, nós temos a seguinte situação. Eu tenho um quadro de unidades. Esse quadro de unidades vai servir para a gente fazer uma transformação. A transformação de unidade de medida. Do jeito que está aqui, é uma tabelinha de transformação e ela apresenta a ordem desses valores, né? Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro também. Pessoal, a dica que eu vou dar hoje é que se a gente consegue memorizar a ordem em que esses valores, a ordem em que essas unidades aparecem, a gente já resolveu grande parte dos nossos problemas. O primeiro aqui, eu tenho o quilômetro. O quilômetro é a maior unidade depois do metro. A unidade do metro é o padrão, é o que está no meio. À esquerda, eu tenho lá, ó, a maior, quilômetro. Logo depois do km, nós temos o hectômetro, que é o hm. E logo em seguida, o DAM, que é o decâmetro. Observe que, como todas essas são unidades de medida, elas terminam com metro. Então, ó, quilo mais metro, hecto mais metro e deca mais metro, formando as palavrinhas quilômetro,
hectômetro e decâmetro. E aí, só retomando uma coisa que a gente sempre fez em sala de aula. Essa palavra tem acento, não é quilômetro, é quilômetro. Aqui não é hectômetro, é hectômetro. E aqui não é decâmetro, é decâmetro. Então, precisamos fazer uso da nossa acentuação correta, tá bom? E essa parte daqui, ó, representa os submúltiplos, são as subunidades. A gente só vai utilizar subunidades quando nós precisarmos fazer medições menores do que o metro. Então, aqui eu tenho dm, é o decímetro. Cuidado para não confundir o DAM com dm. DAM é decâmetro e dm é decímetro. Aqui na sequência eu tenho cm, que é centímetro, e por último eu tenho o milímetro. Mais uma observação em relação à terminação das palavras. Elas terminam em metro. Aqui eu tenho deci mais metro, decímetro, centi mais metro, que fica o centímetro, e mili com metro, que fica milímetro. Se a gente percebe um pouquinho mais, a gente consegue até ter dicas de quanto que vale cada uma dessas unidades, né? Então, olha só. Aqui eu separei essa tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro também. O que que acontece? Tem uma musiquinha que eu sempre canto com os meus alunos, que faz com que a gente perceba a ordem dessas unidades. E aí eu vou sempre estar cantando essa musiquinha e na nossa aula online, prepare-se para o nosso show, hein? Então, aqui nós temos, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. De novo, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Agora os submúltiplos. Decímetro, centímetro, milímetro também. De novo, decímetro, centímetro, milímetro também. Agora essa parte toda. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Decímetro, centímetro, milímetro também. Beleza, isso vai servir para quê? Vou dar aqui uma dica para vocês. Pessoal, se eu tenho 5 hectômetros, vou mudar a cor, essa cor não ficou legal. Vou pegar uma corzinha mais clara, vamos usar esse rosa. Se eu coloco 5 hectômetros e eu preciso saber quanto vale 5 hectômetros em metros, eu tenho que pensar. Essa parte é a parte do hectômetro. O meu metro está para cá. Olha onde meu metro está. Eu tenho que fazer com que esse número seja transformado em metro. Esse número não pode sair daqui. Então, como é que eu faço para chegar até metro? Eu faço uso daquele parceiro, que é o nosso zero. Então, aqui eu acrescento zero e aqui eu também acrescento outro zero. Qual foi o número formado? Todo o número formado. Eu tinha 5 hectômetros, e eu quero saber quanto que vale 5 hectômetros em metros. E aí, pessoal, quanto que vale? 5 hectômetros equivale a 500 metros. Observem aqui, a 500 metros. Outra questão. Se eu tiver o número, vamos mudar a cor, vamos pegar aqui um verde. Se eu tiver agora 3 centímetros, e eu quero saber quantos metros equivale 3 centímetros. Bom, 3 centímetros vai valer quantos metros? Vamos colocar aqui o tracinho. 3 centímetros vai valer quantos metros? Olha lá. Para chegar no metro, o metro está à esquerda do 3. Se está à esquerda do 3, eu vou acrescentar zero. Só cabe um zero dentro de cada unidade. Então, aqui, ó, no decímetro, eu acrescento um zero. E aqui no metro, eu vou acrescentar outro zero. Cheguei aonde eu queria? Cheguei. Então, eu venho aqui e coloco a minha vírgula. Eu preciso colocar a minha vírgula porque esse número vai se tornar um número decimal. Tia Vanessa, eu poderia então aqui, quando eu fiz a transformação de 5 hectômetros em metros, eu poderia colocar a vírgula aqui também? Poderia. Quanto que dá 500, alguma coisa? Esse alguma coisa não existe, olha lá, eu não tenho parte decimal. Então, ele realmente é 500 metros.
Já aqui é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho a parte decimal. Então, 3 centímetros equivale a 0,03 do metro. Então, eu venho aqui, 0,03 do metro. Tia Vanessa, agora se eu tiver um número com vírgula, se eu tiver um número decimal, olha só como vai funcionar do mesmo jeito. Se eu tiver um número 1,2 decâmetros, DAM, e eu quero transformar isso em decímetro, em DM, olha só como é que vai funcionar. O número que está acompanhado da vírgula é um 1, porque ele é parte inteira. Então, gente, a parte inteira vai ficar no decâmetro. Olhem só, eu vou colocar um 1 aqui, ó, no decâmetro. E a minha parte decimal, esse doisinho que está aqui, ó, esse doisinho daqui, ele vai ocupar a casinha que vem em seguida. Quem vem depois do decâmetro? Vem o metro. Vou colocar o 2 aqui. E o meu objetivo é chegar no decímetro. Observem que o decímetro está exatamente aqui. Cheguei. Olha lá, cheguei, só que não tem número. O que é que eu faço? Acrescento 0. Então, na hora que eu posicionei o número dentro da minha tabelinha, eu tenho 1,20. Ele continua sendo decâmetro. Mas eu preciso agora chegar no decímetro. Para a gente chegar no decímetro, eu preciso deslocar a minha vírgula. Essa vírgula, ela precisa ser retirada daqui, porque eu quero ler decímetro. Se eu quero ler decímetro, eu preciso posicionar a minha vírgula na unidade que eu preciso, que é o decímetro. Então, eu tenho que 1,2 decâmetros equivale a 120 decímetros. Aqui em cima, deixa eu colocar aqui o tracinho. Olha lá, 1,2 decâmetros equivale a 120 decímetros. Tudo bem até aqui? Bom, no nosso próximo slide, eu tenho essa situação aqui para mostrar para vocês. Nós temos uma outra atividade. Olha só, quadro de unidades. Eu preciso transformar 16,584 hectômetros em metros. Vejam só, hectômetro em metro. Só que tem um pequeno detalhe. Esse número tem vírgula também. E a parte inteira está sendo representada pelo número 16. Só que a gente tem que lembrar que dentro de cada casinha só cabe um algarismo. Então, o 6 vai ficar exatamente dentro do hectômetro. Então, o 6 vai ficar aqui. Opa, o 6 vai ficar aqui. E o meu 6, ele está acompanhado da vírgula. O meu 6 está acompanhado da vírgula. O 1 vai ficar aqui, vamos mudar a cor. O 1 vai ficar no quilômetro. O 6 vai ficar no hectômetro, acompanhado da vírgula. E eu vou distribuir os demais algarismos. Olha lá. O 5 vai ficar no decâmetro, o 8 no metro e o 4 no decímetro. E agora a gente vai analisar. Eu preciso sair daqui para chegar aqui. O que que eu preciso fazer? Eu não preciso inserir zeros, porque existe algarismo dentro da casinha que eu preciso chegar. Só que agora eu tenho que ver a minha vírgula. Quem comanda toda essa parada aí é a vírgula. Então, se a vírgula está no hectômetro, ele continua sendo hectômetro. Para eu transformar esse número em metro, que é onde ele quer, eu preciso tirar essa vírgula daqui. Olha lá, eu desloco a minha vírgula para onde eu preciso, e eu preciso chegar no metro. Então, eu venho aqui e coloco a minha vírgula. Formando que número? 1.658 metros e 4 o quê? Onde que ele está? E 4 decímetros. Uma outra forma da gente analisar é o seguinte, olha só. Nossa vírgula estava aqui, nessa casinha que está laranja. Eu desloquei 2 casas para a direita. A cada casinha deslocada é uma multiplicação por 10. Então, quando a vírgula estava aqui, ela passou para cá, para o decâmetro, multipliquei por 10.
e multipliquei por 10 de novo. E aí a gente tem que lembrar de uma regrinha também bem bacana, que faz com que a gente não precisa fazer a conta. Eu posso só deslocar a minha vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho ali na minha multiplicação. Como ele foi multiplicado 2 vezes por 10, eu desloquei 2 casas para a direita. Portanto, nós temos que 16,584 hectômetros equivale a 1.658 metros e 4 decímetros, certo? Agora, nós temos essa situação daqui, ó. Eu quero saber o seguinte, eu tenho 1,463 decâmetros. Vamos inserir esse número. Olha só, ele também é um número com vírgula. O 1 é parte inteira e ele é o dono da vírgula. Então, o 1 com a vírgula vai ficar no decâmetro. Olha lá, o 1 com a vírgula fica no decâmetro. E agora eu vou distribuir os demais algarismos. 4 no metro, 6 no decímetro e 3 no centímetro. Qual é a forma correta da gente ler esse número? Eu tenho 1 decâmetro e 463 centímetros, ok? Eu preciso chegar no centímetro. E o centímetro tem algarismo. Se o meu centímetro tem algarismo, tá fácil de resolver. Eu preciso tirar a minha vírgula do decâmetro e fazer essa vírgula chegar lá onde eu preciso. Eu preciso do centímetro. Então, eu venho para cá e coloco a minha vírgula. Observem que depois da vírgula eu não tenho número. Isso significa que o número encontrado é um número inteiro. O número encontrado foi o número 1.463 centímetros. E agora eu venho aqui e substituo. 1,463 decâmetros equivale a 1.463 centímetros. Atenção! Medida de capacidade. Ao encher um recipiente com líquido, verificamos que ele ocupa todo o espaço do recipiente. Dizemos que a capacidade do recipiente corresponde à quantidade de líquido que é necessário para enchê-lo. Nós estamos agora falando de capacidade, uma outra unidade, aí, uma outra forma, uma outra grandeza de medida. Quando a gente trabalha com líquidos ou gases, nós estamos trabalhando com capacidade. Capacidade é o volume interno de um recipiente. Observe aqui, olha, essas garrafas e esses galões de água. Eu tenho aqui uma capacidade de 200 ml, que seriam 200 mililitros, 500 ml, 1 litro, 10 litros e 20 litros. O que muda se eu precisar fazer uma transformação de unidade de medida? Não muda muita coisa. A única coisa que muda é o nome dessas unidades. Olha só, eu tenho aqui no meio o L, que é o litro. Quando eu tenho litro, ele é a unidade padrão. À direita, quem é que nós temos aqui à direita? À direita nós temos os submúltiplos. E à esquerda nós temos os múltiplos. Então tá muito fácil. Se a gente for analisar a forma com que a gente falava, a primeira unidade aqui, ó, lá do comprimento, era quilômetro. Era o quilômetro. km. Só que agora apareceu uma outra sigla aqui. Apareceu KL. Por que é KL? Porque agora o L nós vamos falar litro. Então aqui eu tenho quilo com litro, hecto com litro, deca com litro. Os submúltiplos aqui, ó, DL, eu vou ter, se fosse comprimento, eu teria decímetro. Agora eu estou trabalhando com capacidade. Então, o DL vai ser desse com litro. O CL, centi com o litro. E ML, mili com o litro. Vamos ver como é que vão ficar essas palavras? Nós teremos quilolitro. Deixa eu mudar aqui de cor. Eu vou ter quilolitro, quilolitro, hectolitro e decalitro. Aqui eu tenho litro, decilitro, centilitro e mililitro. Será que a gente consegue encaixar essas palavrinhas lá naquela música? Vamos lembrar da música do comprimento. A musiquinha era quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro,
decímetro, centímetro, milímetro também. Quando a gente vem para a capacidade, a segunda parte da música vai ficar quilolitro, hectolitro, decalitro e litro, decilitro, centilitro, mililitro também. E aí, sabendo a ordem dessas unidades, nós conseguimos fazer todas as transformações com muita tranquilidade. Observem. Aqui eu tenho 7,42 litros. Novamente, um número decimal. Sendo um número decimal, a parte inteira, o número que está acompanhando a vírgula é o 7. Então, o 7 nós vamos posicionar no litro. Olhem lá. O 7 com a vírgula eu vou colocar no litro e eu vou distribuir os demais algarismos. O 4 vai ficar no decilitro e o 2 vai ficar no centilitro. Eu preciso deslocar a minha vírgula para a unidade do mililitro. Mililitro está aqui, ó, essa casinha pintadinha de laranja. Só que aqui eu não tenho algarismo, mas eu preciso chegar aqui. Como que eu faço para chegar aqui? Eu faço uso daquele amigo, que é a presença do zero. Só que se eu deixar a minha vírgula lá no litro, a gente vai continuar lendo 7 litros e 42 centilitros ou 420 mililitros. Então, eu preciso tirar essa vírgula daqui e deslocá-la. Olha lá, eu vou deslocar a vírgula que estava aqui, uma casa, duas casas, três casas para a direita. Deixa eu voltar aqui no nosso slide. 3 casas para a direita. Então, eu venho aqui, ó, e posiciono a minha vírgula. A minha vírgula vai fazer com que o número todinho se transforme em um número inteiro. Então, eu tenho que 7,42 litros equivale a 7.420 mililitros, ok? Vocês viram já, eu dei um spoiler aqui do que a gente tem no nosso próximo slide. E nós temos agora uma última transformação, que é de 56 centilitros para hectolitro. Então, olha só, se eu tenho 56 centilitros, observem que esse número não tem vírgula. Se ele não tem vírgula, o último algarismo eu vou colocar na casinha do centilitro. Então, aqui, olha, eu tenho 6 e aqui eu tenho 5. Eu tenho o número 56. E eu preciso chegar no hectolitro. Gente, o hectolitro está aqui, ó, à esquerda. O número inteiro é 56. Eu preciso deslocar a minha possível vírgula, que eu teria aqui, olha lá, porque é um número inteiro, e eu vou deslocar essa vírgula. É como se eu retirasse essa vírgula daqui e deslocasse 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Só que olha só, eu não tenho algarismo lá. Eu não tenho algarismo ocupando nem o litro, nem o decalitro e nem o hectolitro. Então, eu preciso completar essas casinhas. Olha lá, coloco o 0 aqui, o 0 aqui e o 0 aqui. Só que a minha vírgula continua no centilitro. Aqui no centilitro. Para vocês é aqui, né? No centilitro, eu tenho que tirar essa vírgula de lá com urgência. Tirei a vírgula e posicionei aqui no hectolitro. Vamos lá? Eu tenho que 56 centilitros é igual a 0,0056 o quê? Hectolitros. Agora, vamos desenvolver alguns exercícios baseados nisso que a gente trabalhou agora. Unidade de medida de comprimento e de capacidade. Então, vamos prestar atenção. Com uma garrafa de 1 litro de água, quantos copinhos de 200 ml podemos encher? Então, vamos lá. Eu tenho 1 litro de água e eu tenho copinhos de 200 mililitros. Para a gente poder fazer essa conta, a gente não precisa ir muito longe. A gente consegue arquitetar uma linha de pensamento onde a gente pode assim, ó, articular assim. Eu tenho 200 ml. Quantos 200 ml eu encho 1 litro? Eu poderia fazer assim.
Mas hoje a gente vai trabalhar com a transformação de unidade de medida. E a primeira regra é que eu só posso fazer uma operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, qualquer operação, quando eu estiver trabalhando com unidade de medida, essas unidades precisam estar iguais. E observem que aqui eu tenho unidades de medidas diferentes. Eu tenho mililitro e eu tenho litro. Olha aqui, ó, eu tenho mililitro e litro, ou seja, unidades de medidas diferentes, e eu não posso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformá-las na mesma unidade, ou litro em mililitro, ou mililitro em litro. Então, aqui, ó, antes de qualquer coisa, eu trouxe para vocês a nossa tabela de transformação. E essa tabelinha, nós mesmos é que vamos montar na nossa atividade. E a gente vai lembrar da música. Quilo, litro, hectolitro, decalitro e litro, decilitro, centilitro, mililitro também. E agora eu vou posicionar o meu número. Bom, eu tenho o número 1, eu tenho 1 litro. Olha lá, 1 litro vai ficar aqui, ó, 1. E eu preciso chegar no mililitro. O mililitro é submúltiplo. Então, eu vou deslocar aqui, ó, para a direita. Coloco 0 no decilitro, 0 no centilitro e 0 no mililitro. Bom, eu não tinha vírgula, ele era um número inteiro, então permanece inteiro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Com isso, a gente consegue pensar, olha lá. Eu tenho 1000 mililitros e eu preciso dividir por 200 mililitros. Quando a gente vai fazer essa conta de 1000 dividido por 200, nós também podemos aplicar aquela regrinha que vocês aprenderam lá no Fundamental 1. Eu posso vir aqui, ó, tiro um zero daqui com um zero daqui. Esse daqui, só para facilitar a nossa conta. Se eu não tirar a tia, eu vou errar? De jeito nenhum. Nós teremos agora o seguinte cálculo. 10 mililitros dividido por 2 mililitros. Isso significa que o resultado que a gente encontrar aqui é o resultado de 1000 mililitros dividido por 200 mililitros. Quanto que dá 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é igual a 5. Deixa eu mudar a cor. Vamos ver se ajuda. É igual a 5 mililitros. Deixa eu colocar um mililitro aqui do 2. Então, tá fácil. A nossa resposta é com uma garrafa. Ah, quantos copinhos eu posso encher? Quantidade. Então, aqui não é mililitro, aqui é quantidade. Eu tenho 5 copinhos. Então, resposta: 5 copos. Vamos passar para a próxima. A nossa próxima atividade é essa daqui. É a última. João do Pulo, atleta brasileiro, entrou para o livro dos recordes em 1975, pulando uma distância de 17,89 metros. Represente essa distância em centímetros. Olha lá, eu tenho 17,89 metros e eu preciso transformar essa unidade em centímetros. Para isso, nós precisamos fazer uso da nossa tabelinha. A nossa tabelinha, como é que a gente criou essa tabela, tia Vanessa? Usando a musiquinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. E aqui, ó, vou posicionar meu número, 17,89. O número acompanhado da vírgula aqui, ó, é a parte inteira. O algarismo 7 acompanhado da vírgula vai ficar no metro. Então, eu venho aqui e coloco o 7 com a vírgula no metro. Vou distribuir os demais algarismos. 1 no decâmetro, 8 no decímetro e 9 no centímetro. E eu quero chegar no centímetro. Eu já estou no centímetro, só que a minha vírgula, ó, continua no metro. Eu preciso tirar essa vírgula dali. Então, eu venho aqui,
tiro a vírgula e desloco. Eu vou deslocar a vírgula para a direita. Uma casa, duas casas. Venho aqui e coloco a minha vírgula. Agora eu tenho a resposta. 1.789 centímetros. Então, não esqueçam de colocar a resposta de vocês. João do Pulo pulou 1.789 centímetros. Bom, agora é o seguinte. O seu papel agora vai ser decorar essa musiquinha e estar preparado para a nossa aula online. Nós faremos um grande e lindo coral, viu? Então, um beijo para vocês, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.